vaso. Porém ele disse: não há mais vaso nenhum. Então o azeite parou. Amém? Gostaria de ler o versículo de número 2 novamente, que diz assim: Eliseu lhe disse: que te hei de fazer? Declara-me o que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Glórias a Deus. Senhor Deus, graça te damos, ó Pai, pela noite de hoje, por mais uma vez estarmos reunidos na tua presença. Ó Deus, quão bom é estar em um ambiente onde o Senhor se faz presente. Por isso eu te peço que o Senhor continue conosco por mais alguns minutos, e que o Senhor continue a falar aos nossos corações, e que a tua obra se concretize sobre as nossas vidas. Aqui há um povo, ó Deus, que necessita da intervenção do Senhor. Por isso eu te peço mais uma vez, faz um milagre nas nossas vidas em nome de Jesus. E a igreja diz: amém. Glórias a Deus. O texto bíblico que nós acabamos de ler, ele é um texto muito conhecido. É um texto aonde a Bíblia nos revela, através do ministério do profeta Eliseu, Deus manifestando com milagre dentro da casa de uma viúva, aonde o azeite que ela possuía, ele foi multiplicado através da intervenção de Deus. Esse texto, ele é um texto muito polarizado. É um texto que já virou canções. Eu tenho certeza que você já ouviu diversas pregações sobre este texto, explicando acerca da vida dessa mulher, da condição que ela estava submetida e acerca do milagre que Deus realiza através dela. O que me chama a atenção aqui é que quando nós paramos, Edneia, para analisar o texto sagrado, nós começamos a entender o tamanho da aflição que essa mulher estava vivendo. Nós compreendemos a dificuldade que ela estava enfrentando, porque o que o texto nos revela é que nem sempre a vida desta mulher foi uma vida de dificuldade. Nem sempre a vida desta mulher foi uma vida onde ela foi afligida pela situação que ela estava submetida. Pelo contrário, as primeiras palavras acerca da vida desta mulher, nós entendemos que ela possuía uma vida comum. Ou melhor, ela possuía uma vida, tia Janice, que toda mulher hebreia desejava ter. Ela era casada, ela possuía 2 filhos, homens, se tratando da realidade da época que nós estamos falando. Ela possuía uma casa, e não bastasse, o seu esposo era temente ao Senhor, e servia a Deus, e servia também ao profeta Eliseu. Ou seja, ela tinha um casamento abençoado. O seu esposo, que era o provedor da casa, ele tinha consigo os preceitos do Senhor, ele servia a Deus, ele tinha um ministério separado por Deus, ele era aquele que auxiliava. Quando a Bíblia diz que ele era servo do profeta, ele era um auxiliar do profeta Eliseu. Ele era alguém que compreendia a importância da fidelidade, da servidão ao Senhor. Na união desse matrimônio, desse casamento, 2 filhos vieram a manifestar. E nós sabemos que no texto sagrado e no contexto, quando o filho era homem, o valor dessa gestação era maior, e o valor de uma mulher era medida na condição que ela possuía em gerar. Ou seja, ela era uma mulher de grande valor para o seu esposo e de grande valor para a sociedade. Ela tinha quase que uma vida que nós podemos dizer, Ítalo, perfeita.
casamento perfeito, filhos perfeitos, uma valorização da sua imagem. Mas de repente, assim como nas nossas vidas, o cenário começa a mudar. As coisas começam a sair do objetivo central que ela havia planejado. Aquele que era o sacerdote do seu lar, a Bíblia diz que morre. Ela fica viúva. Ela perde aquele que era o representante da sua casa diante de Deus e diante da sociedade. Ela perde a figura daquele que era o provedor daquela família. E se nós entendemos um pouco acerca da viuvez no período bíblico, nós entendemos que é totalmente diferente do nosso tempo. Graças a Deus, quando alguém é submetido por essa situação, que fica viúva, hoje existe um benefício onde essa mulher ela recebe, se o seu esposo era alguém que contribuía em vida, aonde ela vai ter um sustento durante toda a sua existência aqui na terra. Pastor, mas e se o esposo desta não era alguém que contribuía para ela receber uma pensão? Ela pode exercer uma função trabalhista, ela pode ocupar cargos dentro de empresa, ela pode se levantar para buscar o sustento da sua casa, ela pode ocupar na sociedade o papel que o seu esposo desempenhava. E no período bíblico, isso não existia. Sem exceções, uma mulher, ela não poderia trabalhar. Ainda mais sendo viúva. Qual que era a alternativa? Ou ela viveria através de doações, esmolas, da bondade da sociedade, ou se ela possuísse filhos homens, a eles seriam atrelados a responsabilidade de cuidar da sua mãe. Nós entendemos que para esta mulher, as coisas ainda, Cristina, não estavam perdidas. Ela perdeu o representante do lar, ela perdeu o seu esposo, ela perdeu o seu provedor, mas ela ainda tinha 2 filhos, e a eles foram dados a responsabilidade de sustentar aquela casa. Mas a Bíblia vai dizer que nesse processo, dívidas são adquiridas dentro deste lar. E eles não possuíam condições, eles não tinham recursos, eles não tinham capacidade de quitar essas dívidas. E qual foi a solução que os credores encontraram? Nós vamos levar os seus 2 filhos para serem escravos. Consegue entender a dimensão deste decreto na vida dessa mulher? Quando eles se aproximam e dizem que vão levar os 2 filhos, estão dizendo que estão levando toda a expectativa de melhora. Estão levando toda a expectativa de um cuidado, de um sustento. Os filhos aqui representam a esperança de dias melhores. Era alguém olhando para ela e dizendo: não vai melhorar. Era alguém olhando para ela e dizendo: a situação só vai de mal a pior. Era alguém olhando e dizendo: todos esses projetos que foram estabelecidos na morte do seu esposo, cancelam, porque não vão cumprir. Quem sabe são decretos similares a estes que foram estabelecidos sobre a sua vida. Quem sabe são decretos similares a estes que foram estabelecidos sobre os seus projetos. Quem sabe alguém olhou para você e disse: não vai cumprir, não vai fazer.
Mas nessa noite Deus te trouxe nesta casa para que você entenda que o milagre dele há de manifestar sobre a sua história. Que há um decreto da parte dele diferente do decreto que o homem estabeleceu sobre a sua vida. Alabastúbia, Hélia, Alabracanda, Lábia. E nós precisamos entender que o decreto de Deus é supremo sobre a nossa existência. Independente do que a família disse, independente do que o amigo disse, independente do que aquilo que o ciclo social decretou, a palavra de Deus há de se cumprir sobre nós. E o que Deus tem reservado sobre as nossas vidas é milagre. Essa mulher, ela entende que o que determinava a sua história e o que regia a sua família não vinha do homem, mas vinha de Deus. Eu vou repetir para você entender. Essa mulher, ela compreende que a sua história, ela não era orquestrada por aquilo que os homens haviam decretado. A sua história era determinada por aquilo que Deus havia estabelecido. Quando os credores se aproximam dizendo: nós vamos levar os 2 filhos, ela toma a primeira atitude para viver milagres. Ela vai em direção ao profeta Eliseu. Essa mulher, ela entendia que mesmo que a situação parecia perdida, que mesmo que a situação parecia que não iria se reverter, em Israel havia um profeta que servia a um Deus que nenhum dos seus projetos podem se frustrar. Ela entende que em Israel havia um Deus que antes que houvesse dia ele já era, e não há quem possa escapar das suas mãos, e que operando ele, quem impedirá? Então ela deseja estar diante desse profeta, porque ela sabia que Deus manifestaria em seu favor. Entenda que nesta casa há homens e mulheres de Deus, e Deus se manifesta através deles para operar o milagre em prol do seu povo. O que eu estou tentando te dizer é que nesta noite Deus há de revelar a sua glória para a tua vida e mudar a tua história e manifestar o milagre dele sobre a tua casa. Eu acho lindo, Pai, o diálogo desta viúva com o profeta Eliseu. Porque a primeira coisa que ela faz questão de mencionar era algo que Eliseu já sabia. Ela se aproxima dele, tia Jaqueline, e diz: tu sabes que o meu marido, teu servo, temia ao Senhor, e ele morreu. Essa notícia aqui não era nova para Eliseu. Ele sabia do caráter deste homem. Ele sabia da função que este homem exercia. E ele também era conhecedor que esse homem já não estava mais em vida. Porque esta mulher havia perdido um esposo, mas Eliseu havia perdido um servo. Ele sabia do acontecimento que sobreveio sobre eles. Mas agora ela começa a contar algo que talvez Eliseu não era conhecedor. Ela olha e diz: agora vem os credores a levar os meus 2 filhos para serem escravos. Eliseu olha para ela e diz: o que hei de fazer? Declaras o que tem em casa. E ela responde a Eliseu dizendo: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. E a resposta de Eliseu é: vai, pede vasos emprestados aos seus vizinhos, vazios e não poucos. Fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos e deita o azeite sobre os vasos. 4 coisas me chamam a atenção neste diálogo.
A primeira é a pergunta de Eliseu: que te hei de fazer? Declara o que tens em casa. A primeira pergunta de Eliseu, de uma forma simples e resumida, é: o que eu preciso fazer? Qual é a atitude que você veio buscar em mim? O que te trouxe até a minha casa nesta ocasião? Espera receber o quê? Espera que qual coisa seja manifesto. E segundo, me diga o que tu tens. Eliseu sabia que mesmo mediante a adversidade, alguma coisa aquela mulher ainda possuía. Ele sabia que alguma ferramenta ainda ela não havia perdido. E ele tinha a dimensão que Deus se manifestaria através daquilo que ela já tinha em casa. Ele quer saber o que ele precisava fazer, mas antes de fazer, ele quer saber o que ela tinha para que Deus pudesse manifestar. E esta é a pergunta que eu gostaria de te fazer esta noite: o que você quer receber? Qual é o milagre que você veio buscar? E o que você possui para Deus se manifestar para fazer o milagre? Qual é a ferramenta que está ao seu alcance para que Deus utilize dela como um caminho para o milagre se manifestar? A segunda coisa que me impressiona e que me chama a atenção no diálogo é a resposta da mulher. Porque ela olha para ele e diz: tua serva não tem nada a não ser um pouquinho de azeite. Algumas coisas me impressionam aqui. A primeira é que quando a mulher se apresenta, tia Janice, para Eliseu, ela diz que quem era servo de Eliseu era o seu esposo. Ela olha e diz: tu sabe que o teu servo temia o Senhor e morreu. Mas agora, quando Eliseu pergunta o que ela tinha, antes de falar o que ela tinha, ela se posiciona como serva. Primeira coisa que nós precisamos entender é que antes de Deus fazer em nós, Ele quer um posicionamento de servidão para que Ele possa se manifestar. A mulher, ela entende que não adianta ter azeite em casa se primeiro o seu coração não se reclinasse ao Senhor em posição de servidão. Nós valorizamos demais o azeite, e ele é importante, mas o mais importante não é ter o azeite, é ter o azeite e entender que é servo mediante ao senhorio do Senhor. O que ela está dizendo para Eliseu é: a tua serva, ou seja, eu sou impotente, eu sou pequeno, mas eu possuo um pouquinho de azeite. Esse entendimento ele precisa estar enraizado dentro de nós, que nós somos insuficientes, que nós somos pequenos, que nós somos impotentes, mas que nós servimos um Deus que tem todo o poder e autoridade para fazer o impossível manifesto ao nosso favor. Ela entende a sua pequenez mediante a sua necessidade e diz: eu sou serva, eu sou fraca, eu não ando por mim mesmo, eu não decido o que eu preciso fazer, eu tenho um Senhor que está acima de mim, eu tenho alguém que rege as minhas atitudes. E a segunda coisa que me impressiona na fala da mulher é que ela olha para Eliseu e diz: só tem um pouquinho de azeite.
O que ela está dizendo é: o que eu tenho é insuficiente para resolver o problema. O que eu tenho é insuficiente para quitar as dívidas que eu adquiri. O que eu tenho é irrisório mediante a grandeza do problema que eu estou enfrentando. Ela olha para Eliseu e diz: a tua serva não tem nada, a não ser um pouquinho de azeite. Ela menospreza aquilo que estava de sua posse, porque ela olha para o azeite que estava em casa, ela olha para a adversidade e diz: eu não tenho nada. E eu não critico essa mulher, eu entendo a afirmativa dela, porque às vezes, Tia Jaqueline, o que temos e o que precisamos está numa distância tão grande que nós olhamos e dizemos: não tenho nada. O que está ao nosso alcance e o que nós precisamos conquistar está separado por uma lacuna tão grande que nós olhamos e dizemos: não tenho nada. Ela não apenas menospreza o azeite, ela entende a realidade que ela estava submetida. E ela diz: esse azeite, mediante o que eu preciso, é nada. É nada. Mas o que nós precisamos entender é que aquilo que aos nossos olhos é nada, para Deus é a ferramenta que Ele vai usar para mudar a nossa história. Eu quero profetizar algo da parte de Deus sobre a tua vida esta noite. Que aquilo que aos teus olhos parece ser nada, Deus vai usar para fazer um milagre na tua história. Quem sabe você olha para dentro da tua casa, você olha para o teu casamento, você olha para a tua vida financeira, você olha para a tua saúde e diz: eu não tenho nada, mas é o suficiente com a manifestação de Deus para o milagre acontecer na tua história. Eu amo ler a Bíblia Sagrada, porque quando nós paramos para meditar nas Escrituras, nós entendemos que Deus é especialista em usar aquilo que parece ser nada para fazer um milagre manifesto em nós. Com 300 homens, Ele dá vitória a Gideão contra os amorreus. Com 5 pães e 2 peixinhos, Ele alimenta toda a multidão. Com um cajado, uma funda e 5 pedras, Deus dá vitória a Davi sobre Golias. Parecia ser nada aos olhos dos homens, mas era o suficiente aos olhos de Deus. Parecia ser irrisório mediante o olhar da sociedade, mas era a oportunidade que Deus esperava para mudar a história. Entenda, pelo amor de Cristo Jesus, que independente da quantidade daquilo que você tem, mas a manifestação de Deus é o suficiente para viver milagres. Eliseu estava tentando explicar isso para a mulher: ei, aquilo que você menospreza, quando Deus manifestar, será o suficiente para ter uma história transformada. O meu conselho para a tua vida esta noite é: não perca a esperança, não perca a fé, porque pode parecer que não tem jeito. Entenda, pode parecer que não há soluções, mas Deus ainda vai manifestar ao teu favor. E quando Ele manifestar, não há quem te impedirá de viver o milagre que Ele reservou para a tua vida. Terceira coisa que eu aprendo no texto é que a crise não era de azeite, era de vasos. Entende isso, sim ou não? A crise não era de azeite, era de vaso. Mas o que tinha valor não era o vaso, era o azeite.
Eliseu, depois do milagre concretizado, ele não manda a mulher vender os vasos. O vaso não tinha valor. O vaso só tinha valor se o azeite estivesse dentro do vaso. Ele olha e diz: vende o azeite. Mas em todo momento ela tinha azeite. Ela só não tinha vasos para a multiplicação acontecer. Tanto que Eliseu olha para ela e diz: não preocupa com o azeite é suficiente. Ele é pouco, mas ele é suficiente. Mas eu entendo que você não tem vasos para comportar o que o azeite vai fazer. Aleluia. Então vai e pede vazios e não poucos. Já percebeu que a nossa indagação muitas das vezes é que Jesus ele não faz milagre como ele fazia no passado? É que ele não cura como ele curava no período bíblico. É que ele não liberta como ele libertava nos primórdios da fé. É que ele não revela a sua glória como a igreja primitiva o via revelar. E muitas das vezes nós chegamos à conclusão que parece que Jesus mudou. Que parece que a forma de atuação de Deus já não é mais a mesma. E aí o texto vem nos esclarecendo, dizendo: o problema não é o azeite, o problema é o vaso. O azeite na Bíblia representa a presença de Deus. Eu preguei sobre vaso na quarta-feira, então eu não preciso explicar muito. O vaso representa nós, a nação do Senhor. Mas o azeite representa Deus. Mas Deus ele não vai fazer enquanto não tiver vasos na posição para receber aquilo que Ele quer fazer. Não é que Deus perdeu o seu poder. Não é que Deus perdeu o controle da situação. Não é que Deus perdeu o senhorio das nossas vidas. É que nós não estamos nos posicionando como vasos para receber o azeite. E o meu conselho para a tua vida esta noite é: quer receber o milagre? Seja um vaso disponível na olaria para ser cheio da presença de Deus. Seja um vaso sensível para receber aquilo que Deus quer derramar sobre a sua vida. Alabastúbia, quebre, alabracanda, lábia. Porque Deus, Ele nunca deixou de ser Deus, mas muitas das vezes nós abrimos mãos de ser vasos. Deus, Ele nunca perdeu a sua característica. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e eternamente. Mas Deus, Ele não vai te obrigar a viver milagres. É você que precisa provocar em Deus o desejo de fazer um milagre na sua vida. E um caminho simples para isso é olhar e dizer: Deus, eu ainda continuo sendo vaso. Se quiser, me encha com a tua presença esta noite. Deus, eu entendo quem eu sou e eu reconheço quem tu és. Então derrama sobre mim o teu Espírito. Quarta coisa que nós já vamos orar, que o texto me ensina para viver milagres, é que é necessário uma preparação para receber o milagre. Eu disse isso no primeiro ano da campanha e eu volto a dizer: a campanha não vai fazer o milagre. Nós vamos viver o milagre através da campanha, mas a campanha não vai fazer o milagre. A campanha não arranca de nós a responsabilidade de nos posicionar para viver o milagre. Pastor, então para que a campanha? Para nos doutrinar em como agir para viver milagres. O intuito da campanha é trazer uma orientação através da palavra de Deus para nos preparar para viver milagre.
Vim aqui 7 euros, 7 dias, não é o suficiente. E Eliseu olha para a mulher e diz: Deus tem um propósito de fazer. O mais importante, que é o azeite, que é a presença de Deus, é pouca, mas está dentro da casa. Mas é necessário uma preparação. E essa preparação vai determinar a dimensão do milagre que você vai viver em Deus. Vai, pede vasos emprestados, vazios e não poucos. A Bíblia vai dizer que ela faz isso, ela tranca a porta sobre si e sobre os seus filhos. Nas suas mãos estava o azeite, e nas mãos dos seus filhos os vasos. Eles traziam os vasos vazios, ela derramava o azeite sobre eles, o milagre acontecia, o azeite que estava sobre as suas mãos não acabava, os vasos que estavam sobre as mãos dos seus filhos eram cheios com azeite. Eles pegavam esse e colocavam à parte, voltavam, pegavam um vazio e traziam para ela. De forma repetida e sistemática, eles faziam a mesma atividade. Até que de repente, irmão Ronaldo, ela grita: trazei-me mais um vaso. E a resposta é: acabou. E o azeite cessou. Entende isso ou não? O milagre não termina antes do vaso. O vaso acabou e o azeite então cessou. Não faltou vaso para ser cheio. Faltou vaso para que se pudesse encher. Se esta mulher tivesse se preparado, se empenhado, se esforçado mais, ela gritaria: trazei mais um vaso. E ainda teria azeite para enchê-lo. Sabe por que muitas das vezes o nosso testemunho ele é pequeno? É porque condiz com a nossa realidade de preparação diante de Deus. Isso aqui é difícil de entender, mas nós precisamos entender. Nós não vivemos em Deus aquilo que Ele tem poder de fazer. Nós vivemos em Deus aquilo que nós estamos predispostos em buscar. Nós reclamamos que o culto está frio, mas nós não oramos para o culto antes de vir. Nós reclamamos que parece que não tem a presença de Deus no culto, mas nós não jejuamos durante a semana. Nós não levantamos de madrugada para orar. Nós não lemos a Bíblia. E aí nós queremos que Deus venha e faça um milagre em nós. Se Deus está dizendo: eu até faço, mas precisa se preparar para receber. E falta ainda 4 semanas para a campanha encerrar. E sabe o que vai determinar se no final dos 7 euros você vai ter um testemunho para contar? É se você se preparou para viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Eu tenho convicção que Deus ele não queria encerrar o milagre por ali. Senão ele encerrava o azeite antes. O que Deus queria proporcionar para aquela família era muito mais. Mas o milagre é competente à preparação para receber. Consegue entender isso ou não? Nós vamos orar aqui à frente. Eu quero convidar os meninos da equipe de louvor para cantar uma canção. Mas entenda, pelo amor de Cristo Jesus, não é o louvor dos meninos que vão te fazer viver um milagre. Nós vamos orar e vamos ungir aqueles que querem receber o milagre. Mas não é a unção, é através da unção também que Deus há de manifestar.